Olá, adoção, um gesto de amor. Este é o tema do programa de hoje. Para falar do assunto, nosso convidado é o juiz da Vara da Infância e Juventude, Fernando Moreira Freitas da Silva. Tem 9 anos de magistratura e é doutorando no assunto. Fique conosco, a entrevista começa agora. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Começo perguntando exatamente essa, na verdade não é uma pergunta, é uma reflexão. A adoção é muito mais que aceitar o filho conforme as condições jurídicas, é um ato de amor e doação. Sim, nós entendemos a adoção como um ato de amor incondicional, né? É amar a si mesmo, porque a pessoa tem que estar preparada para adotar no momento que ela está preparada para se amar. Se amando a pessoa decide, então, amar uma outra pessoa. E um amor incondicional, independente de idade, de sexo, do passado de uma criança. Então, quando a pessoa decide partir para a adoção, nós, da Vara da Infância e da Juventude, observamos isso. Você deseja realmente, você quer ser mãe, quer ser pai, quer amar uma pessoa. Se isso estiver muito claro na vida dessa pessoa, desse pretendente, nós com certeza chancelamos esse sonho de muitas famílias de adotarem um filho. E esse desejo é um movimento de dentro para fora, ou seja, o coração sentir, eu quero um novo integrante, e também o ambiente está preparado para receber essa criança. Exatamente. Até em alguns lugares do nosso país é proibido um pretendente à adoção frequentar um abrigo. Eles não podem verificar as crianças que estão ali dentro. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Sou totalmente contra. Os abrigos eles têm que estar de portas abertas, porque ninguém se apaixona por ninguém olhando uma cartinha, olhando uma foto. A gente se apaixona quando vê, quando tem contato, quando toca e decide realmente construir aquela família, não é verdade? É o despertar do olhar, do amor, enfim. É verdade, isso precisa do contato. Sem contato não tem condições. E essas pessoas, elas chegam alegando o quê na Vara da Infância e Juventude para fazer a inscrição e estar habilitado para receber essa criança? As pessoas têm muito medo ainda de não estarem preparadas. Elas chegam com receio, com uma dúvida se dará conta. E eu sempre, com a minha equipe, deixamos a pessoa tranquila e falamos que nós sabemos das dúvidas, das inseguranças dessa pessoa e vamos ajudá-la a trabalhar isso durante o curso de preparação para adoção. Então, não é algo que a pessoa vai chegar lá e vai dizer como está e com tudo definido, não. Isso é construído, é amadurecido durante a preparação para a adoção. É uma gestação. É uma gestação. Eu sempre digo que eu gostaria que o curso de preparação à adoção fosse de 9 meses, para acompanhar exatamente a gestação, mas é muito tempo, né? Nós temos milhares de crianças nos abrigos, não dá para esperar todo esse tempo de preparação, então temos que iniciar o processo antes. O senhor é um motivador da adoção, né? Inclusive o seu doutorado é na área. Sim, decidi, após muito refletir sobre as várias áreas do direito, a que eu sinto, que mais me encanta, que mais me fascina, porque eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas, é na adoção. Quando eu julgo um processo de natureza criminal, porque eu sou juiz criminal também, aquela audiência se encerra, eu não vejo uma felicidade nem de quem ganhou e nem de quem perdeu. O processo civil também está cobrando juros ali no fórum. E aí, né? O que isso traz de ganho, de satisfação para mim? Nenhuma. Agora, quando eu venho na adoção, que eu vejo uma família chorando, que eu vejo uma criança que estava há anos no acolhimento e eu acompanhando essa história de vida, chegando e me abraçando, me beijando e dizendo muito obrigado por me dar uma família. Não tem emoção maior que um juiz possa sentir. Satisfação profissional, então. Total. Com a adoção é total. Por isso a escolha no doutorado, né? Quando fui tratar de um assunto, eu dizia, eu vou escolher um assunto
que me faz feliz. Eu quero estudar aquilo que me faz feliz. E o que me faz feliz hoje é trabalhar com adoção. Qual que é a pesquisa? Pesquisa, nós vamos estudar comparação entre o trabalho de adoção no estado de Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. Nós vamos analisar o que um estado está fazendo, o que o outro está desenvolvendo e vamos fazer uma comparação entre eles, à luz da nossa experiência brasileira e também da experiência internacional. Nosso objetivo é esse. Como que está o ritmo de adoção em Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul é muito boa, tem um ritmo muito bom de adoção. Nós temos a sorte de termos um tribunal pequeno, um tribunal que nos permite ter estrutura técnica para trabalhar com adoção. Nós temos servidores capacitados, recursos necessários para trabalhar. Então, nós conseguimos fazer um processo mais rápido, mais mais equipe célebre. Humanizada mesmo. Com certeza. Na minha vara, por exemplo, quem trabalha comigo, para estar ali tem que ser aquela pessoa que tem o brilho nos olhos quando fala da adoção. Senão, não serve para aquela vara. Para atender bem, né? Porque tem que atender bem. Aqui nós temos lá em Sidrolândia, nós fazemos uma festa, chama Festa da Adoção. Todas as vezes em que uma adoção é concretizada, que termina uma audiência, as partes não sabem, e termina a audiência, nós levamos a pessoa para uma sala surpresa e ali está decorada com balões, tem salgadinho, tem bolo, tem refrigerante, para celebrar. E nós comemoramos, tem violão e nós cantamos os parabéns para aquela nova família que chega ali. Toda chorando, claro. Muita emoção, imagino. Né? Doutor, ainda predomina a preferência pelo perfil da criança em relação à idade, cor, sexo? Sim, essa é uma preferência, existe sim uma preferência por meninas, né? Existe uma preferência por meninas, até de 3 a 6 anos de idade no máximo é isso que se declara, só que o problema é que essas crianças, geralmente brancas, de olhos azuis, do sexo feminino, nós não temos no acolhimento, não é esse o perfil. O que nós temos no acolhimento? Crianças com mais de 6 anos de idade, grupos de irmãos, crianças com doenças, a esmagadora maioria de doenças tratáveis, mas são doenças, e que precisa do pretendente se dedicar realmente a essas crianças. É esse o perfil que nós temos ali. E aí tem um trabalho especial, né? O senhor tinha me falado anteriormente que teve um exemplo, né, de uma mulher que queria uma criança de 4 anos. Né? Exatamente. E aí, acima de 6 anos, já é adoção tardia. Mas o que aconteceu? Eu queria que o senhor contasse essa experiência. A pessoa declara o perfil na hora de se habilitar para adoção. Ela diz o perfil, a cor da criança, se ela aceita a criança com doença, sem doença, a quantidade de irmãos, tudo isso é declarado para a Justiça da Infância. Ela faz um curso de preparação e, no final, está homologada aquela decisão. Quando aparece a criança, nós ligamos para a pessoa. E eu buscava para minha criança, uma criança que tinha 8 anos de idade. E no perfil, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, eu encontrei só uma pessoa em São Gabriel do Oeste, na época, com 4 anos. Eu disse, de 4 para 8 não é tanta diferença, né? Idade para criança passa rapidamente. Se eu vou ligar para ela, chamei a assistente social e nós telefonamos. Eu disse, olha, eu tenho uma criança, eu gostaria muito que você viesse conhecer. Ela disse, mas tem 4 anos? Eu disse, um pouquinho a mais. Tem 8 anos. Mas de 4 para 6, de 6 para 8 não é tanta diferença. Vem aqui para conhecê-la. E ela foi conhecer a criança. E no momento que ela entrou no acolhimento, minha equipe acompanhou esse contato do pretendente com a criança. Ela olhou para mim e disse, doutor Fernando, essa criança não nasceu de mim, mas ela nasceu para mim. Eu falei, o filho é seu. Então, foi uma história linda. Esse resultado é o que o senhor vê bastante, né? Muito. Isso. Porque tem a resistência, mas a hora que tem o contato com a criança, o pretendente muda de ideia. Muda. A criança, ela encanta, né? Ela encanta. Então, se a pessoa realmente estiver preparada para o exercício da maternidade ou da paternidade, quando ela tem contato com a criança, ela decide, ela diz, é esse o meu filho ou é aquele. Eu já tive casais que entraram no acolhimento para adotar um bebê
foi convidado por mim para ir buscar o bebê. Quando chegaram, encontraram uma menina de 14 anos de idade. E adotaram a menina de 14 e não adotaram o bebê. Então isso acontece também, né? Fruto do contato, fruto do olhar. Se isso não tiver, não tem possibilidade de ter uma adoção bem-sucedida. Doutor, são crianças que chegam com história de vida bastante fragilizada, né? Sim, muita. Nós temos criança com várias histórias. Muitas vieram parar no acolhimento fruto de negligência dos pais. Eu já tive bebês que foram atacados pela mãe na maternidade, crianças que eram abandonadas pelos pais, viviam sendo criadas por vizinhos, não tinham alimentação, não tinham teto. Temos históricos de abusos, de droga, de todo tipo de violência. Então, a criança, quando vai para o acolhimento, ela chega muito fragilizada. Por isso que quando ela chega naquele lugar, nós temos uma equipe muito bem preparada para recebê-la e para mostrar que existe afeto, que existe carinho, que existe amor. E a partir disso ela vai sendo preparada para adotar. Porque não basta preparar os pais para adoção, tem que preparar a criança. Porque tem crianças que não querem ser adotadas. Porque vem com uma informação negativa, né, do conceito familiar. Exatamente. Muitos pensam que a adoção pode ser um perigo na vida delas. Vai ser pior do que a vida em família. Que a vida em família. Família se a minha biológica, família né? biológica fez isso, imagine essa família adotiva que não tem um vínculo sanguíneo comigo. Esse é o preconceito inicial da criança no acolhimento. Só que isso, com o tempo, nós vamos desestruturando esse preconceito e vamos mostrando para ela que é possível que haja afeto. E o afeto constrói dentro do acolhimento inicialmente e, pouco a pouco, isso vai sendo construído com essa nova família. Esse amparo emocional, desde o abrigo para a família, ameniza esse histórico triste de vida? Muito. E não só durante o momento que a criança está no abrigo. Quando ela sai do abrigo, que ela vai para a casa dessa nova família, é muito importante continuar com o tratamento psicológico para a criança sentir ali um instrumento, uma ferramenta para superar aquele problema. Exatamente. Apagar um pouquinho do trauma, né? Às vezes carrega, mas assim... Carrega, mas cicatriza, é como uma ferida, né? Ela fica cicatrizada. Tá ali cicatrizada, É verdade, né? É cicatrizada. Apagar totalmente é muito difícil, né? Mas está cicatrizada. E quando a gente consegue isso, para nós é uma alegria muito grande. Né? Conceito de família na adoção, né? Não é só heteroafetivo, né? O casal, homoafetivo, independente, como que está essa situação? Exato. O conceito de família moderno é baseado não no sangue como foi no passado, né? Não são os laços sanguíneos que definem uma família. O que define uma família são vínculos de afeto. E vínculos de afeto nós podemos ter independente da orientação sexual da pessoa. Pode ser uma pessoa homoafetiva, pode ser uma pessoa trans, pode ser uma pessoa hétero. Todas essas pessoas se dedicarem, se derem amor a essa criança, ali temos um vínculo de afeto consolidado, ali é uma família. E tem muitas experiências nesse sentido, né? Fazendo a diferença na vida dessas pessoas, dessas crianças e também dos adultos, dos pretendentes. Exatamente. A adoção é uma coisa fantástica, né? Eu, particularmente, sou suspeito por ser um apaixonado, mas ela consegue trazer a felicidade na vida das pessoas, né? Às vezes a pessoa está num momento da vida que não é um momento interessante, está com dificuldades de sentido para a própria vida e de repente aparece uma criança e pode transformar aquela família, né? E transforma todos, né? Não é só quem adotou, são todos os arranjos ali, né? São os avós, são os tios, são os primos. Às vezes a criança consegue unir uma família, isso é uma coisa maravilhosa. E a justiça acompanha a pós-adoção? Acompanhamos. Essa fase de pós-adoção ela é feita tanto por nós, pela Vara da Infância e da Juventude, como também pelos grupos de apoio à adoção. Esse ano que passou, 2017, foi o ano em que o Estatuto da Criança trouxe essa figura dos grupos de apoio à adoção para dentro do ECA,
Antes não aparecia no ECA essa figura, apesar de já existir há muitos anos. Em todo o território nacional. Todo o território nacional, praticamente, alguns estados ainda não têm, mas nós temos essas ONGs, são entidades não governamentais, geralmente constituídas por pais adotivos, por servidores do judiciário, que se unem e dizem: nós vamos incentivar a adoção. E aqui no Mato Grosso do Sul é um belo exemplo disso. Nós tínhamos até ano passado 5 grupos, agora estamos com 6 grupos. O mais novo é o de Corumbá, que acabou de ser formado. E é um grupo que se dedica a isso, a incentivar e a divulgar a causa da adoção. Uma curiosidade em relação ao prazo de convivência, a criança que volta, qual que é a situação que essa criança não se adaptou e volta para a família, ou a família também falou, olha, não vai dar certo? O juiz ele fixa um prazo de convivência para essa criança com a família, justamente para isso, porque pode dar certo, pode não dar certo, né? É natural que às vezes a criança também não goste da família. Isso já aconteceu. A criança, uma vez eu me lembro que eu estava num acolhimento e eu dizia para uma menina, falava: minha filha, olha ali a sua mãe e seu pai chegando. Ela olhava para eles e falava: esses aí serão meus pais? Ah, não vão ser mesmo. Esses eu não quero. Eu falei: não, mas eles são, né, eles têm muito carinho para dar, pode cuidar muito bem de você. Falei: não, esse eu não quero. Eu falei: por que você não quer? Porque meu sonho é ser uma bailarina. Eu disse: mas você pode fazer balé com eles? E por fim eu não consegui convencer a criança. Passado um tempo, apareceu uma pretendente para adoção, que é professora de balé e que tem 3 filhas já bailarinas e adotou a 4ª filha. Olha só, hoje todas bailarinas. A gente falou de adoção homoafetiva e tem também independente, né? Tudo muito acessível, né? Para dar uma resposta. Sim, se a pessoa tiver condições de adotar, pouco importa a orientação. Basta ser maior de idade e ter um preparo psicológico para isso, né? Não pode ser fruto do acaso, né? Uma decisão precipitada. A vara da infância vai preparar essa pessoa durante o período para dizer se ela está apta ou não a adotar. Verificando que ela está em condições de ser adotada, possivelmente é possível essa organização e a celebração desse vínculo de afeto constituído ali, né? Em relação à fila de espera, crianças esperando por família e pretendentes também, temos números, doutor? São números assustadores, né? Hoje no Brasil nós temos uma média de 40 mil crianças dentro de abrigo. Dos 40 mil que estão ali dentro, apenas 5 mil estão aptas para adoção, ou seja, há 35 mil crianças que estão dentro de abrigos esperando alguma decisão da justiça. Então esse é um dado muito preocupante. E ao mesmo tempo que nós só temos 5 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção, nós temos paralelamente 40 mil pessoas querendo adotar. O problema é que essas 5 mil crianças não estão dentro do perfil escolhido por essas 40 mil pessoas. E encontros acontecem com frequência e são importantes para incentivar a adoção. Muito. Não só para incentivar, como tentar fazer com que essas pessoas que escolheram o perfil inicial possam mudá-lo no curso do preparo. É possível, nós já tivemos inúmeros casos de pessoas que chegaram lá e falaram: olha, me entregaram um formulário na vara da infância, eu preenchi e pus lá uma idade de 1 ano, mas agora, sabendo que essa criança não vai estar dentro do abrigo, qual o perfil que tem ali dentro? É um perfil maior, de 6 anos, eu vou alterar o meu perfil. E altera. E depois adota uma criança mais velha. Isso é possível. Para a gente fechar, a adoção é uma ideia que precisa gerar no coração? Exatamente. Primeiro é fazer brotar essa ideia no coração. E isso a gente só tem uma decisão pela adoção a partir do momento que tem contato, né? Precisa ter contato, precisa conhecer os abrigos, precisa conversar com pessoas que já adotaram, e aí, surgindo essa ideia, é o primeiro passo. O restante é com a gente na Vara da Infância e da Juventude. Obrigada pela conversa, pelo bate-papo, doutor.
o prazer é todo meu e eu aproveito para convidar a todos para participar conosco entre os dias 31 de maio a 2 de junho, em Bonito, no Centro de Convenções, do ENAPA, que é o maior encontro de adoção do Brasil, que agora será em terra sul-mato-grossense. Nosso bate-papo foi sobre a adoção. Conversei com o juiz da Vara da Infância e Juventude, Fernando Moreira Freitas da Silva. O Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.